Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vi hoje um cortezinho de um vídeo, do podcast do Vilela, Inteligência Limitada, onde o Danilo Gentili foi com dois amigos. Eu não sei se eles são cineastas, jornalistas, etc. Mas eu sei que eles estavam falando de filme. Já na Tubemail, eles colocam o título assim: o problema do filme Ainda Estou Aqui é esse. Eu fiquei curioso, porque é um filme que tem sido elogiado, tem batido recorde de bilheteria no Brasil, apesar do boicote bolsonarista, muita gente está indo ver. Então eu falei, qual será o problema desse filme, Aí fui assistir um trechinho desse corte. Nesse corte, pessoal, esse amigo do Danilo, eu não sei qual é a função dele, ele mete o pau no filme, Ele fala que o filme é cultura woke, pura, e que agora a esquerda e a indústria está forçando para o filme ganhar um Oscar. E um monte de bobagem, sabe? Isso é um corte de 10 minutinhos. Eu falei, quanta bobagem num vídeo tão pequeno. E é engraçado que o Vilela dá espaço para essas pessoas, O canal do Vilela, ele virou praticamente um porta-voz da extrema-direita, Que tudo que é essas bobagens, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, Danilo Gentili, todo esse pessoal ele leva em exagero no programa dele. E ele quase nunca leva ninguém para fazer um contraponto, ou alguém que pense diferente. Então, o programa dele virou uma vitrine para a extrema-direita e essas bobagens todas por aí. Bom, o que é a cultura woke, pessoal? A cultura woke é uma gíria em inglês, que na verdade era da palavra stay woke, que quer dizer continue andando, ou fique esperto, fica desperto. Então depois a gíria foi reduzida só para woke, que é uma gíria que significa que políticas têm que ser a favor das minorias oprimidas em detrimento dos opressores. Então aquela velha história, por exemplo, em vez de você fazer um filme falando que o capitalista, o rico, o bilionário é o bonzinho, você tem que mostrar que o pobre é o bonzinho. Porque é parte da dramaturgia do mundo inteiro, Se você pegar até um Chaves, que é inspirado numa obra inglesa, para quem não sabe, é um garoto que mora num barril. Então isso é woke. Não é nenhuma novidade, não é nada demais. Eu sou super a favor e acho que isso tem ajudado muito a sociedade no sentido de você valorizar mais as minorias. Aqui no Brasil não tem tanto, Mas na América já tem bastante. Inclusive tem alguns exageros, alguns identitarismo, algumas coisas exageradas da esquerda, realmente tem. Isso nós podemos criticar. Mas aí dizer que a cultura woke, da forma como eles pintam, como se fosse uma coisa boba, só bobagem, sabe? Demonizando a cultura woke, não faz sentido. Vou explicar de uma forma que vocês entendam melhor. Por exemplo, aqui no Brasil. No Brasil não, na América mesmo. Na América é comum você ver artistas afrodescendentes, pessoas negras, fazendo papéis mais de destaque. Na América eles têm, por exemplo, seus programas próprios, como Eu, a Patroa as Crianças, Todo Mundo Odeia o Chris, e tantos outros programas assim, que são famílias negras classe média. Não é como no Brasil, onde, por exemplo, o negro só faz papel ou de escravo, ou de empregada doméstica, ou de presidiário. Aqui os artistas negros do Brasil, eles não têm muito espaço. Às vezes eles são chamados para fazer uma novela quando vai ter uma novela que tem uma temática de periferia. Aí tá lá o negro, que é esse presidiário, que nem aquela novela Senhora do Destino, você lembra? Tinha um personagem negro chamado Cigano. Aquele ator nem tinha cara de ex-presidiário, aquele ator tinha cara de galã. Mas é o papel que eles conseguem aqui. Ou quando é novela sobre escravidão, por exemplo. Aí chamam os artistas negros. Agora, dar um papel sério de destaque é muito raro no Brasil. Não que não tenha havido já houve. Mas é muito raro. Tanto que aquela atriz Neuza Borges, uma vez ela comentou isso, que ela estava se queixando que ela não tinha papel. Aí ela falou numa entrevista assim, poxa, o negro só tem papel de empregado ou escravo. E nem para isso estão me chamando mais. Como que quer dizer? Como é que você vai ser um ator ou uma atriz de destaque, por mais talento que você tenha, se os papéis que dão para você são papéis baixos na sociedade? Então fica estereotipado na sociedade toda que o negro é isso, o negro é um pobre, não tem negro classe média, o negro não é patrão, o negro não é doutor, o negro só é o favelado, o servente, o presidiário, o perigoso. Você cria esse estereótipo através da dramaturgia em toda a sociedade. Já nos Estados Unidos não, eles evoluíram mais, tanto que eles colocaram negros em papéis melhores, até de presidente da República. O Morgan Freeman fez o presidente da República naquele filme, aquele do Meteoro, esqueci qual, Impacto Profundo. E o Danny Glover fez o papel do presidente dos Estados Unidos naquele filme 2012. Tanto que a América teve realmente um presidente negro, na história real, que é o Barack Obama. Porque tudo isso que eles criticam tanto de cultura woke, que é coisa da esquerda, identitarismo da esquerda, não sei o quê, isso ajudou para mostrar para a sociedade inteira, não todos, claro, mas boa parte da sociedade americana, conseguiu perceber que uma pessoa afrodescendente, ela não tem que ser só ocupar cargos inferiores na sociedade. Ela também pode ocupar cargos importantes, até de liderança do país. Por isso que eles elegeram o Obama, e o Obama foi até reeleito, para quem não sabe. O Brasil, que por exemplo, teve um presidente negro, que foi Nilo Peçanha, pouca gente sabe dessa história. Ele foi presidente durante 1 ano e 7 meses do Brasil, não é nem lembrado. Se você perguntar para alguém aqui nas ruas, que são do Brasil inteiro,
Qual foi o primeiro presidente negro da história do Brasil? O único? Ninguém sabe. Porque só rebaixa o negro a posições lá embaixo. Sendo que nessa mesma época do Nilo Peçanha, do abolicionismo, nós tínhamos grandes escritores, como Machado de Assis, que também era negro. Tínhamos grandes personalidades, Gama, etc. e tantos outros. E até um pouco antes, por exemplo, o autor dos Três Mosquiteiros, deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele. É um autor francês. Ele é negro também. Sabiam disso? Fora outras contribuições que você vai ver, por exemplo, nos Estados Unidos, através de filmes. Esses filmes que o Danilo critica, que ele fala que é cultura woke e que isso é bobagem da esquerda para fazer identitarismo. Por exemplo, o primeiro transplante de coração do mundo foi feito por um médico negro. Já foi mostrado nos Estados Unidos. Tem um filme também sobre 3 moças negras que trabalham na NASA, nos Estados Unidos, que foi graças a ela que o homem conseguiu ir para a Lua. Porque elas que faziam aqueles cálculos matemáticos enormes, que mudavam o tempo todo, para calcular a trajetória de saída e volta de um foguete. E dentre milhares de filmes, sabe, que têm surgido ultimamente, que eles mostram o papel das pessoas afrodescendentes na América, que ajudaram toda a sociedade americana. Isso tem que ser mostrado. Porque senão a impressão que as pessoas têm é que o negro só era um escravo, que estava lá trabalhando, foi liberto, foi morar lá nos guetos e pronto. Essa é a história do negro. Não, gente, e essas contribuições que eles fizeram tanto lá? Foi eles que inventaram a pasta de amendoim, o semáforo, e tantas outras coisas foram as pessoas afrodescendentes que inventaram. Então a sociedade tem que saber disso, para acabar com esse estereótipo que a gente tem mais aqui no Brasil, de que negro só é escravo, empregado, bandido. Não tem nada demais, tem que mostrar para a sociedade sim. Por que não fazem, por exemplo, um filme aqui sobre Nilo Peçanha? Seria uma boa, eu aprovaria. Então essa crítica deles sobre a cultura woke, eu não vejo lógica nisso. Tá? Até porque tem a cultura não woke. Você quer fazer um filme de barbaridade, um filme de matança, um filme de guerra, um filme de alguém batendo nos escravos, você pode fazer, né? A dramaturgia é livre. Agora, isso não quer dizer que os outros não possam fazer o que seja ruim só porque os outros fazem. Segundo, esse filme Ainda Estou Aqui, ele não é bem um filme de cultura woke, tá? Na verdade, esse filme é uma biografia. O jornalista e deputado Rubens Paiva, ele existiu de verdade no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele foi um deputado eleito e depois a ditadura militar prendeu ele e ele desapareceu. É basicamente essa a história dele. Deve ter sido torturado e morto pelos militares. Inclusive, ele é o único político, né, deputado, que foi vítima da ditadura, para quem não sabe. Então o filme é mais uma biografia que se passa num contexto de uma época em que o Brasil vivia sob uma linha dura da ditadura militar. O filme é quase uma homenagem para o Rubens Paiva, porque tem um livro com o mesmo nome, quer dizer que o livro é woke também. Ah, o livro woke, quem quer impor identitarismo para a sociedade. Não, o pessoal já tinha um livro, foi o livro que inspirou o filme, eles só dramatizaram. Então o filme é uma biografia, não tem nada a ver com cultura woke. Não, porque eles mostram que a ditadura oprimia o povo e o povo oprimido, quem sabe, dão destaque para o povo oprimido, que tem que se libertar da malvadona ditadura. Exatamente isso, gente. Teve uma ditadura e as pessoas têm que saber que a ditadura no Brasil não foi tão fácil assim como as pessoas pensam. Até porque se as pessoas não sabem disso, é por isso que fica surgindo um bando de gente maluca que quer a volta da ditadura. Porque elas não fazem a menor ideia do que foi o governo da ditadura militar. Eles falam assim, não, porque a ditadura só era ruim para quem era bandido e comunista. Nada a ver, pessoal. A ditadura matou até crianças. Uma criança é um perigo para a sociedade? É uma criança comunista? É uma criança bandida? Até crianças, mulheres grávidas, tudo foram torturadas e mortas pela ditadura. E o Brasil apagou isso da história. Por isso que você vê os bolsonaristas aí pedindo ditadura de novo. Porque a Argentina, por exemplo, teve uma ditadura e a Argentina não apagou isso da história. A Argentina primeiro começou a jogar na cara da sociedade todas as maldades que os militares fizeram. Aí a Argentina começou a julgar esses militares e meteu todos eles na cadeia. Mas eles só conseguiram meter os militares na cadeia porque eles mostraram para a sociedade o que estava acontecendo. Ok, essa aqui é uma mulher grávida que foi jogada do helicóptero. Aí a sociedade ficou chocada. Já o Brasil não. O Brasil colocou um pano por cima disso tudo, criou uma tal de lei da anistia, pronto, não aconteceu nada. Vamos tocar a vida para frente. Por isso que os militares não foram punidos, então aí que nem umas cadelinhas malucas querendo dar golpe de novo com o Bolsonaro. Por causa disso. Então o filme ele é importante sim, para quem não viveu o período da ditadura, para quem não conhece, ou vai nessas narrativas de direita de que a ditadura foi uma dita branda, para eles verem de verdade o que era uma ditadura. Tudo era censurado, você não podia contar uma piada que você podia ser preso, você não podia se aglomerar em praça com os amigos que você podia ser preso, você podia ser um simples estudante que você podia ser preso, porque os estudantes eram alvos da ditadura, né? Eram considerados subversivos, comunistas, socialistas, marxistas, etc. Era horrível viver sob uma ditadura militar. E não tinha um Estado de Direito como nós temos hoje. Se o militar pegasse você e levasse você pro DOPS, não tinha lei, não tinha justiça, não tinha advogado, não tinha julgamento, não tinha porra nenhuma. Ele podia torturar você à vontade, ou depois simplesmente matar você, e não ia ter ninguém para falar nada, não ia ter um juiz, um judiciário para determina que o réu seja julgado pelos direitos internacionais, os direitos humanos. Não tinha. Eles só pegavam você, levavam lá, desciam o cacete e depois te matavam. E tem gente no Brasil que quer de novo a volta da ditadura.
Então dizer que o filme é cultura woke, aí depois ele falou mais uma imbecilidade, né, esse amigo do Danilo que estava lá. Ele falou que o Oscar, que eles estão querendo ganhar o Oscar a todo custo, que estão fazendo uma pressão para ganhar o Oscar, que não é verdade. Sendo que o Oscar é o ícone do capitalismo, né? É um ódio ao capitalismo, tá vendo? Tá vendo como a esquerda é hipócrita? Eles criticam o capitalismo, mas querem ganhar o Oscar, que é um ódio ao capitalismo. Gente, o Oscar não tem nada a ver com capitalismo, pessoal. O Oscar é uma festa da indústria do cinema. A indústria premia alguém pelos seus trabalhos artísticos. Melhor roteiro, melhor atriz, melhor filme, melhor direção. O que tem a ver isso com capitalismo, gente? Às vezes você pode ter um filme lá que foi feito até com baixo capital e ele ser indicado ao Oscar. Como o filme, por exemplo, Parasitas, que é um filme sul-coreano que ganhou o Oscar. Não tem nada a ver com capital, pessoal. O Oscar não é prêmio em dinheiro. Você vai ganhar só uma estatueta simbólica mostrando que seu trabalho artístico foi reconhecido pela academia. Então tem que politizar tudo, pessoal. Até um Oscar agora é coisa de capitalista? Fala sério, né, pessoal? E aí depois esse senhor, ele critica o filme, porque ele fala que o Alexandre Padilha, acho que é esse o nome dele, que é o diretor do filme. Eu não lembro se é Padilha. Se eu estiver falando o nome errado, vocês me perdoem, tá? Mas é o mesmo que dirigiu o Central do Brasil. Ou é Meireles? Não lembro. Mas o diretor do filme, ele critica ele porque ele não é diretor, ele é um empresário. Pô, o cara é empresário, o cara não é nem diretor, meu. Então eu não vou nem ver essa porcaria. Na verdade, isso não impede de alguém de ser um diretor de cinema, tá? Até porque a maioria dos diretores são empresários. Porque você vai ter uma produtora, você vai investir dinheiro, você vai fazer negócio, então não deixa de ser um ramo do empresário. Então você pode sim ser um diretor empresário, como tem muitos por aí. Você pega, por exemplo, o Spielberg, ele não é só um diretor, ele também é um empresário. Ele investe o dinheiro dele, ele faz produção, ele cobra, ele vende, ele aluga. Tem filmes que nem é dele, mas ele vende o serviço dele para poder ajudar nos efeitos especiais do filme. Isso é um tipo de empresário. Então não sei que raciocínio maluco é esse desse cara, de dizer que o cara é um mau diretor porque ele é um empresário. Como se existisse só a profissão de diretor. Até que geralmente o diretor tem outra profissão por trás, pessoal. Geralmente é diretor e ator, né, geralmente. Então esse raciocínio dele não faz sentido. E é bem hipócrita esse raciocínio dele, sendo que ele está ali do lado do Danilo Gentili. Sendo que o Danilo fez um filme, o Danilo não é nem diretor e nem ator, ele só é um comediante de stand-up. O elenco do filme dele é basicamente de humoristas, ou pessoas famosas, influencers, que nem o Siqueira Júnior. E isso ele não critica. O filme do Danilo, inclusive, eu cheguei a ver o filme, eu não gostei, tá, do filme do Danilo. Não por questão política ou coisa assim, mas eu não gostei justamente por isso. Porque se você faz um filme com pessoas que não são atores, pessoal, você perde muito o potencial do filme, daquilo que você quer transmitir para o público, independente do gênero que você vai fazer. Então se ele fez um filme lá com Léo Lins e Murilo Couto, que são amigos dele, são putas humoristas, eu admito, não tem nada contra a parte artística deles, mas eles não são atores, pessoal. Então você colocar pessoas que não são atores para fazer um filme já fica meio esquisito. Aí o resto do elenco, em vez de ele colocar um elenco profissional para pelo menos superar isso, ele coloca, por exemplo, o Siqueira Júnior. Eu não gosto de Siqueira Júnior. E o Siqueira Júnior atuando, pessoal, é uma porcaria. Parece até que ele está lendo um prompt, sabe? Parece que ele nem decorar texto sabe decorar e não sabe representar bem o papel. Porque o ator ele tem que decorar o texto e ele tem que representar, interpretar, para mostrar para o público aquilo que ele está sentindo. Seja raiva, seja alegria, seja emoção, tristeza. Tem que ser assim, pessoal. Tanto que um filme de comédia que é feito por não comediantes, por exemplo, só atores, né, lendo um roteiro, trabalhando em cima de um roteiro de humor, ele é muito melhor do que um filme feito por comediantes. Porque o comediante, por mais engraçado que ele seja, se ele não for ator, ele não vai conseguir expressar a ideia original que o autor da história quis transmitir. Então eu acho engraçado, né, que ele critica o outro lá, acho que é Walter Salles, não sei, o diretor do filme, ainda estou aqui, ele critica o cara, porque na cabeça dele o cara não é diretor, sendo que o cara já fez até uma outra produção de sucesso que quase ganhou um Oscar, né, que foi a Central do Brasil. Mas ele acha que o filme é uma porcaria porque o cara não é diretor de verdade, ele é um empresário. E o Danilo? E o filme do Danilo, que foi feito só por pessoas que não são da área? Esse é bom. Ou esse ele não vai falar nada, porque tá ali do lado do amiguinho dele, então esse ele vai passar um pano. Não, veja bem, porque o filme, apesar disso... Fala sério, né, pessoal? O filme do Danilo, então, deve ser bom. Até porque o Danilo tava ali apoiando as críticas. Agora, um filme que pode até ganhar um Oscar, e não por pressão não, pessoal, pela qualidade, que ele já ganhou prêmios em vários festivais aí, tá? Não por pressão, por qualidade. Agora, esse filme é uma porcaria. Tem agenda woke, é um filme que vai destruir a sociedade. Já o filme do Danilo, esse sim. Esse merece um Oscar. É muita hipocrisia, né, pessoal? Vocês não acham? Aí, pessoal, só para finalizar aqui o vídeo, esse tipo de mentalidade que eles estão espalhando por aí, demonizando a cultura woke, é por isso que o Brasil não avança nessas pautas. E eu não estou falando só de movimento negro, tá? Que foi o que eu usei como exemplo no começo do vídeo. Eu falo de tudo. De minorias. Gay, trans, mulheres oprimidas, etc. Feministas.
Então, por isso que o Brasil não avança nessas pautas como os Estados Unidos. Porque enquanto nos Estados Unidos você tem essas minorias produzindo conteúdo, sendo inseridas na sociedade, num contexto, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é demonizado como se fosse a pior coisa do mundo. Ó, o filme está combatendo a ditadura, que filme horrível. O Danilo chegou a falar uma palavra que eu achei engraçada nessa entrevista, que ele falou assim, ele estava falando do Rambo, né? Rambo 2 e os filmes do James Cameron. É o cara criticando os filmes do James Cameron, né? O cara que fez um filmezinho. Eu não consegui nem ver todo, e olha que eu gosto de filme, mas o cara está criticando o James Cameron. Mas vamos lá. Ele falou que os filmes do James Cameron é sempre um herói combatendo o malvado capitalista, né? O capitalista malvadão. Aí, pessoal, ele dá a entender, né, que o capitalismo é bom, que é demonizado pelos filmes, pela cultura woke, que demoniza os capitalistas. Ele criticou Avatar, Exterminador do Futuro 2, etc e tal. Ele até falou que o Avatar é uma crítica boba, que alguém combatendo o sistema poderoso, não sei o quê. Bom, pessoal, primeiro, o Avatar, a história do filme, na verdade, ela nos remete mais à história das colonizações europeias. Porque no Avatar é um povo que tem mais tecnologia, que chega numa ilhazinha de outro planeta, e com aquela tecnologia eles querem acabar com aquelas pessoas e explorar a riqueza deles. Isso lembra o quê? A colonização europeia. Quando os europeus vinham pelo mar aqui nas Américas, eles tinham mais armas, tanque, mais tecnologia, matavam os indígenas, roubavam a terra deles e pegavam suas riquezas e mandavam tudo para a Europa. Então o Avatar basicamente é uma história baseada numa história real. Só que é uma ficção baseada numa coisa real que realmente aconteceu. Não tem nada a ver com isso ou com aquilo. E realmente o capitalismo é malvadão, sim. Porque por causa do capitalismo, quantas etnias indígenas não foram mortas em todas as Américas? Quantos indígenas não perderam a vida, suas terras, seu habitat por causa do ouro, da joia, do pau-brasil e tanta coisa que os europeus exploravam aqui? E eu acho engraçado essa crítica vindo do Danilo, porque ele acha que ele é um capitalista, né? Porque ele é de direita, tal, não sei o quê. Eu digo, o Danilo Gentili é um cara que fez sucesso. Ele começou no stand-up, teve uma oportunidade de ir para a TV através do CQC, que bem uma televisão, uma grande vitrine. Aí com essa oportunidade ele conseguiu criar o seu próprio programa e depois foi para o SBT e virou um líder de audiência no horário. Beleza, nada contra, todo mundo tem o direito de fazer sucesso. Mas isso não faz dele um capitalista, pessoal. Faz dele uma pessoa de sorte. A verdade é essa. Por quê? Porque, na verdade, tem muitas pessoas aí com talento que não têm oportunidade nenhuma na vida. E depois o pessoal de direita fala de meritocracia. Não existe meritocracia. Existem outros fatores que vão te ajudar a chegar ao sucesso. No caso do Danilo, foi sorte. Aí ele conseguiu chegar lá no SBT, faz sucesso até hoje. E ele tem toda uma equipe por trás que ajuda ele a manter o sucesso dele. Até as piadas que ele faz abrindo o programa, a maioria não é dele. Ele tem roteiristas e humoristas que escrevem as piadas dele. E ele acredita que já é um capitalista, por isso que ele é contra as pessoas que falam mal do capitalismo. Eu digo, não, o capitalismo é quem tem capital para investir, quem pode fazer uma fábrica aqui, quem pode fazer uma indústria ali, etc e tal. Isso é o capitalismo. Na verdade, ele é só um rico que continua sendo classe média. Ele não é considerado nem elite, ou burguês, né, como dizem os comunistas, porque o burguês é quem paga o salário das pessoas. Por exemplo, o Neymar não é um burguês. O burguês é o patrão do Neymar, que assina um gordo cheque para ele. O Danilo também, o Danilo não é um burguês. O burguês era o Silvio Santos que pagava o salário dele. Agora nem sei quem está no controle do SBT, mas ele não é um burguês nem um grande capitalista. Se um dia o programa dele acabar, como ele mesmo fala várias vezes que pode acabar a qualquer momento, até num tom de tô nem aí, e ele não conseguir, por exemplo, emprego em outra emissora, uma hora tudo isso aí que ele tem vai arrochar nele. Contas, dívidas. Até porque quanto mais rico você é, você tem mais dívida. Não sei se você sabe disso, que você vai morar numa casa grande, você tem mais imposto para pagar. Você vai ter um carro bom, você vai ter IPVA caro para pagar. Se a sua casa for muito grande, você vai ter que ter empregados para cuidar da sua casa e assim por diante. E o dinheiro uma hora acaba, pessoal. Então, se um dia ele tiver realmente... dá uma virada na vida dele, ele sair do SBT e não conseguir mais emprego em outra emissora. Aí ele vai perceber, talvez, que ele não é um grande capitalista. E aí quando ele for pedir emprego para dono da Rede TV, dono do SBT, dono da Globo, etc., aí ele vai ver que os capitalistas são malvadão mesmo. Aí ele vai ver que os capitalistas vão falar, não, eu te contrato pela metade do salário e você vai ter que trabalhar o dobro. Aí ele vai ver o que são realmente os malvadão capitalistas. Tá? Então tá aí, galerinha. Eu acho uma bobagem essa demonização da cultura woke. Acho que realmente essas críticas ao filme me soam até inveja. Comparar um filme de qualidade técnica, de imagem, fotografia, elenco, etc. A chamar um filme desse de ruim, ainda mais vindo de quem fez um filmezinho praticamente caseiro, acho muita hipocrisia, né, pessoal? E essa crítica, sabe, como se o capitalismo fosse maravilhoso também, sinceramente, pessoal, isso aí já está um pouco batido, já está um pouco cansado, né? Todo mundo sabe que o capitalismo está acabando até com o planeta. Mas não, você não pode falar mal do capitalismo, senão você está falando que o capitalismo é malvado, sendo que é o capitalismo que gera riqueza. Gera riqueza à base de exploração, tá? A verdade é essa. Mas essa conversa fica para outro dia. Quem gostou aí, dá um like aí no vídeo, tá?
Você vai ajudar a aumentar a atividade e o alcance. Comente também com a sua opinião. Se inscreva no canal e ative o bendito sininho, tá? Que o YouTube tá meio bugado. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.